E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, novamente estamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo médium missionário da caridade e da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o estudo do capítulo 21 do livro Nosso Lar, continuando a palestra, e essa palestra realmente está demorada, porque nós já estamos alguns programas analisando toda essa conversa, não é? Porque é um assunto, além de importante, muito atual, porque existem muitas pessoas preocupadas em saber o que foram, não é? E aí a gente começa a ver que com a instrução dada por André Luiz para nós, que isso tem que se ter muito cuidado e que o ideal é que, quando as lembranças surgirem espontâneas, que a gente possa procurar alguém gabaritado, no caso, né, para poder nos ajudar. Isso enquanto encarnados. Quanto desencarnados em colônias, a coisa fica mais fácil porque tem equipes já preparadas para que isso aconteça. Porque a lei de Deus, ela já tem essa ferramenta de quando é necessário que essas lembranças elas possam vir à tona. Porque, como a gente falou no programa passado, todas as nossas ações pretéritas, tudo que a gente fez, tudo que a gente pensou, teve vontade de fazer e não fez, está tudo gravado na nossa alma. Não é? A nossa alma é um arquivo. Mas só que nós, pela nossa inferioridade, não conseguimos acessar ainda. E isso é a misericórdia de Deus para nós, porque aqueles que estão em expiação e lembram do passado, muitas das vezes enlouquecem, não conseguem mais lidar com as lembranças. A gente também já conversou sobre isso, né? No livro Memória de Suicida, o Aníbal de Silas, que é um instrutor do Camilo, né? Camilo Castelo Branco, esse instrutor diz para ele, se vocês fossem mais evoluídos, vocês poderiam ver tudo que eu já vejo do passado, não precisariam de uma tela especial, mas vocês precisam ainda dessa tela que eu projeto as imagens que saem do meu subconsciente para vocês, né? Dos arquivos da minha alma, para que vocês vejam. E até é muito interessante porque quando o Camilo ele vê Jesus, não é? A figura de Jesus projetada na tela. E aí a gente conversou também no último programa que a gente iria explicar nesse programa de hoje o porquê que os suicidas são obrigados a lembrar das suas vidas pretéritas. Por quê? Eu não vou ler a parte do livro que fala sobre isso, mas eu já li algumas vezes esse livro, Memórias de um Suicida. Eu acho que por necessidade, para mim não pensar nunca mais nisso, porque já devo ter cometido, não é, esse crime em alguma encarnação aí passada, ou algumas. Então eu já li exatamente esse livro 5 vezes. E vou ler de novo, vou começar a relê-lo porque é necessário. Porque eu sinto essa necessidade, é uma coisa particular. Então, o que os mentores dizem para os suicidas? Vocês são criminosos à lei de Deus e vocês são aqueles que sempre se sentem vítimas. Vocês acham que não mereciam passar pelo que estavam passando no momento do suicídio. Porque ninguém se suicida por prazer. Todo mundo se suicida ou
porque quer fugir de uma situação, não quer aquele sofrimento. Na realidade, não quer nem fugir da vida, quer fugir do sofrimento, porque está inconformado com aquela situação. Então, como no Vale do Suicida estão abrigados aqueles que várias vezes cometeram esses crimes, não é? Porque nem todo mundo vai para o Vale dos Suicidas. Não é? A gente tem isso na obra de André Luiz, a gente tem isso na obra Céu e Inferno, mas na obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, a gente tem o conhecimento de uma região que abriga suicidas, por misericórdia de Maria de Nazaré, que é a protetora e a benfeitora de todos os suicidas da terra. Ela construiu esse abrigo para todos, no caso, né, não só aqui na espiritualidade do Brasil e de Portugal, mas com certeza existem abrigos que ela é a benfeitora em todos os lugares da mais terra. Infelizes, né? Então, os suicidas, eles são obrigados, sim. O Camilo Castelo Branco, né, no caso, que é o personagem Camilo Botelho, Camilo Cândido Botelho, ele vai ter a lembrança que vai ser uma das piores da existência dele, quando ele se vê no dia do Calvário fomentando brigas, fazendo calúnias para que o povo ficasse com mais raiva de Jesus. E depois, quando ele está perto de Maria de Nazaré, ele xinga Maria de Nazaré. Quando ele tem essa lembrança, o sentimento dele é de morte novamente. Ele queria, quando ele fala no livro, que ele queria não ter existido, que Deus nunca tivesse criado ele para ele fazer o que fez com Maria de Nazaré, aquela que agora estava abrigando ele no Instituto Correcional. Então, para que eles não se sintam vítimas, porque ninguém na Terra é vítima. Se nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações como a Terra, é porque o nosso passado nos condena. Né? Tem um filme aí, O Teu Passado Te Condena, o nosso, da humanidade inteira. Nós temos ainda dívidas para com as sociedades, né, humanas encarnadas, não só daqui do Brasil, de Portugal, porque a gente já viveu em todos os hemisférios, em todos os países. Então a gente tem muita dívida a ser resgatada, não é? Mas Jesus, ele nos ofereceu a terra, fora as dívidas que talvez a gente tenha de outros planetas, quiçá, não é? Quem sabe? Mas ele, por misericórdia de Deus, Jesus, né, nos deu essa oportunidade de estarmos hoje reencarnados no Brasil para podermos reavaliar nossos objetivos enquanto espíritos eternos que somos e para refazer lições que foram mal feitas. Não é castigo, não é. Mas para o suicida, essa ferramenta ela é obrigatória quando eles conseguem adentrar a cidade universitária Esperança. Para quê? Para que eles também possam, quando reencarnar, estarem com melhor conhecimento intuitivo para resistir à tentação do suicídio novamente. Porque vão ter que experimentar a mesma lição. Todo suicida, ele passa pela tentação novamente do suicídio, porque ele precisa provar para ele mesmo que ele agora, ele aceita a vontade de Deus na vida dele, seja ela qual for, não é? Então, a cegueira do personagem Camilo Castelo Branco, que é, né, no caso, Camilo Cândido Botelho, a cegueira dele é mostrada para ele o porquê que ele ficou cego. Né, em Portugal, ele, já que era um escritor famoso, ele cego não teria mais condição de escrever, ele já estava viúvo,
ele não conseguiria se sustentar, porque ele só sabia fazer isso, escrever, e cego, né? Com uma certa idade, você tem que começar o aprendizado todo do zero. E aí ele resolve se suicidar. E é mostrado a ele o que ele fez no caso, com o marido de uma prima, que ele era apaixonado. Eu não vou contar aqui a história, porque todos devem ler o livro Memórias de um Suicida, que é um livro que não é pavoroso nem horroroso. Para mim, ele é um livro que nos dá esperança, porque, como a gente sabe, muitas religiões condenam o suicídio como sem salvação. E o Espiritismo nos traz essa obra maravilhosa para nos mostrar que somos filhos de Deus e que a salvação depende só de nós. É nós querermos realmente melhorar a própria condição. Mas vamos dar continuidade aqui à leitura. Nós estamos agora no final, né, do parágrafo 13º. Tereza, aproveitando que você falou... Não vamos ler, não? Do suicídio, rapidinho. Então, vamos ler. Não, vamos ler. No livro, é um assunto que a gente precisa conversar. Precisa conversar sempre, né? O livro, a Tereza falou, devemos ler sempre, o livro Memória de Suicida. Eu cheguei a ler 2 vezes. Muitos relatos de companheiros nossos falam que não consegue chegar ao final do livro. Não consigo, eu ouço, nós ouvimos às vezes relatos assim, mas é muito provavelmente pelo comprometimento nosso do passado nesse assunto, porque o suicídio, ele não é só o tiro na cabeça, o tiro no peito, a faca, não é só, isso aí é o que nós raciocinamos comumente, mas o próprio André Luiz, logo na primeira obra da série André Luiz, que nos relata minuciosamente a vida no plano espiritual, logo no início da primeira obra, ele já aborda esse assunto, que ele é chamado de suicida no plano espiritual. E ele queria viver, mas ele é taxado como suicida, e era mesmo um suicida indireto. Então, sem o conhecimento religioso que ele não tinha, que não procurava ter, sem nenhum aprofundamento em matéria de vida eterna, que ele não tinha e também não procurava saber, ele foi taxado de suicida indireto, e o era mesmo. Aí ele vai ver depois o porquê, pelo seu comportamento perante a vida. Então ele vai ver isso. Então a nossa responsabilidade nesse setor, nesse campo, é muito grande, né? Por isso, muito difícil a leitura. E essa obra, Memória de Suicida, dita pelo Chico Aldivaldo, o Divaldo relata isso em palestras antigas, é a maior, naquela época ele dizia, a maior obra mediúnica dos últimos 50 anos. E dos próximos. É um livro que eu gostaria de ter psicografado, o Chico falava. Né? Mas a Dona Ivone, ela resgata o seu suicídio através dessa obra. O que ela passou, o que ela sofreu. Ela guardou essa obra 30 anos, até obediente que ela era, até a espiritualidade permitir que a obra fosse lançada. E aí ela dá para a Federação Espírita Brasileira. E ela foi desacreditada por muita gente no primeiro momento, muito. E ela sofreu muito. Por quê? Primeiro tinha que vir, o Espiritismo tinha que se entranhar mais pela sociedade. A série André Luiz tinha que começar a vida no mundo espiritual para nos habituar, para depois essa obra ser lançada. Porque é uma obra que choca. Mas é aquilo que nós necessitamos, não é? E no livro Vozes, vou digitar o livro, Vozes do Grande Além, também psicografado, são vários autores, psicografado não foi psicografado, eram reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo, em que, através da psicofonia do Chico, essas reuniões eram gravadas. O grupo espírita, ele tinha ganho um gravador. O Arnaldo Rocha, já desencarnado, grande amigo do Chico, relata isso, Arnaldo Rocha. E eles gravavam e depois copiavam as mensagens psicofônicas. E uma delas
E está nesse livro, Vozes do Grande Além, essas mensagens, assim como está no livro Instruções Psicofônicas, isso é um complemento do outro. E nesse Voz do Grande Além, no capítulo 40, o título é exatamente Suicídio e Obsessão. É um espírito chamado Hilda, em que ela relata o seu reajuste, né, o seu esforço em se reajustar no plano espiritual depois do que ela fez. E no final da mensagem, lá no último parágrafo, ela diz assim, o conselho dela, né? Compramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendemos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, e ela vai relatando, né? Agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Então é o que Jesus fala, vigiai e orai, né? Então vamos lá, vamos ler, né? Vamos à leitura do final do 13º parágrafo do capítulo 21. O chefe do Serviço de Recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, atalhei curioso, né? Lembrando que Dona Laura leu 2 anos, 300 encarnações passadas. Um período de 3 séculos. 3 séculos. 3 anos não, desculpe, 3 séculos. 3 séculos. E aí o André Luiz pergunta, mas só a leitura bastou? Tereza, né? Mas antes disso, antes dessa pergunta... Para você saber tudo? Ele fala assim, olha, não nos permitiu a leitura de fases anteriores, porque nós éramos incapazes de suportar as lembranças correspondentes. Então, novamente, voltando ao livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz, e nós já falamos em programas anteriores, mas acrescentando mais um detalhe no que tem a ver com o que ela falou para o André Luiz agora, a personagem Antonina desse livro, ela está encarnada e o marido a abandonou e um filho dela desencarnou, o Marcos. E aí, só para situar ela na história, passa muitas dificuldades com os outros filhos. Então a pessoa já mais resignada, ela faz o culto do evangelho com as crianças, ela é cristã, realmente, o comportamento dela, né, um comportamento exemplar. E na casa dela, desencarnado, está o avô, que já morreu, está desencarnado lá. O nome dele é Leonardo Pires, né? O Leonardo Pires, ele está na casa dela, conforme o relato aqui do livro, ele pede a ela socorro o tempo todo. Ele diz assim, Antonina, socorre-me, tenho medo. E aí ela, desdobrada no sono, ela vai ter com ele, ela fala, vovô, o que fazes? Ajuda-me, todos na família me esqueceram, com exceção de ti, não me abandones. Né? Então ele pede socorro a ela e tal, ela está desdobrada. A história continua do livro, e no passar da história, pela necessidade que os espíritos veem, eles fazem uma regressão na Antonina, até a última encarnação dela. E ela volta a ser o personagem que ela era. Lola, o nome dela era Lola Imbarruri. Lola Imbarruri era uma dançarina que ficava lá na época da Guerra do Paraguai. E faz uma regressão nele, no avô. Ele desencarnado faz uma regressão nele. E ele volta a ser um personagem que lidou com ela lá na Guerra do Paraguai. Né? E aí, é assim, é muito interessante. Quando fazem a regressão nela e nele, aí eles voltam a ser aqueles personagens anteriores. Porque nessa época, ela era esposa dele e ela o abandonou. Ela fugiu, foi ter com outro. Só que aí, quando eles fazem a regressão, tem o diálogo entre os dois, eles lembram, eles se tornam novamente aquelas pessoas. Só que como eles não estão equilibrados, eles têm o mesmo sentimento de antes. Ele de raiva e ela de arrependimento do que fez. Entendeu a situação?
Anteriormente, nós lemos aqui, ele pede socorro a Antonina, mas ele não está lembrando quem ele foi. Na hora que os espíritos fazem ele lembrar, ela fala para ele assim, ela sendo Lola em Barueri, novamente, ela fala assim, agora, não me move outro desejo senão o de renovar-me, sofri muito, aprendi duramente. E aí ela começa a pedir perdão a ele. E aí ele diz que, não, até o dia, ele fala assim, olha, não posso saber, não quero saber. Desde que meu espírito foi ocupado, não posso, não te perdoo. Então, ele tem um sentimento com ela totalmente diferente do que ele está tendo agora. Da última encarnação. Da última encarnação. Por isso que não pode lembrar anteriormente tudo que a gente quer, porque nós não estamos equilibrados. Bastou nós regredirmos. Se pegar o Marco Antônio agora e botar 300, não precisa de 300 não, bota 100. 100 anos atrás, o meu comportamento vai ser o mesmo do Marco Antônio de 100 anos atrás. Eu não vou conseguir fazer, claro, como o Chico, que podia lembrar de milênios atrás, e ele ia lidar com isso muito bem, porque ele já venceu essa etapa, e eu ainda não. Eu sou desequilibrado, eu sou inferior. É diferente. Isso. Mais ou menos assim, para a gente entender. E aí, então, a dona Laura vai responder para André Luiz, né? Porque ele perguntou, só a leitura bastou? Aí ela responde, não. A leitura apenas informa. Então, quer dizer, ela estava sendo preparada, vamos dizer assim, cozinhada no banho-maria. Esses 2 anos de leitura foi para que ela começasse a preparar o alicerce da bomba que ia cair. Porque aí, quando ela fizer o tratamento magnético, aí ela vai ter a lembrança, mas ela vai ter também o emocional dela alterado. Porque imagina, aí ela, vamos supor que numa dessas lembranças, ela matou o Lísias, o filho dela, né, que mora com ela. Como é que ela agora vai olhar para o Lísias sem remorso, né, sem cair numa consciência de culpa pesada? Ou ao contrário, se ela numa lembrança dessa, ela lembra que o Lísias matou ela. Como é que ela vai olhar agora para o filho, mesmo estando desencarnada, porque a gente tem sentimento, morreu, mas o sentimento continua. Como é que ela vai olhar para o Lísias e perdoar ele? Será que ela já tem essa condição? Talvez já tenha. E por isso ela pôde lembrar os 300 anos. Então, ela diz aqui, a leitura apenas informa. Muitas vezes, né, Tereza? Estou lembrando aqui, é o filho que fala para a mãe ou para o pai, eu não pedi para vir seu filho. Não pediu realmente não, implorou. Muitas vezes implorou de joelho. Ou foi obrigado. Ou foi obrigado, porque pode ser obrigado. Ah, mas o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele mora no nosso pensamento. Os espíritos dizem a Kardec, é o pensamento que realmente mora. O livre-arbítrio. Os espíritos não podem pôr eles dizem até assim, freios. Né? E o livre-arbítrio está também quando você tomou determinada decisão. Exatamente. O problema é que toda ação tem uma reação. Quando você semeou. Semeou o que quis e vai colher. Agora vai colher. Aí a pessoa fala assim, mas onde está o... Porque existe aqui no Rio de Janeiro uma instituição chamada Vicente Moretti, é lá em Bangu, na Rua Maravilha. Essa instituição foi criada por um espírita, Aurino Costa. Ele era um trabalhador, né, de Jesus, um espírito já de uma certa elevação. E ele... Para ele tomar melhor conta dessa instituição que abriga crianças e adultos hoje em dia com problemas mentais, com paralisia cerebral gravíssimas, com todo tipo de problema, né, mental, ele cortou as próprias pernas. Quer dizer, ele vivia acamado e ele pediu para que o médico amputasse, porque aí ele poderia ficar sentado. Olha que alma, né? Isso é que você dá a vida pelo seu semelhante. Ele deu as pernas, mas realmente elas não funcionavam mais. Então, para ele ficar numa posição melhor na cadeira de rodas, ele amputou parte das pernas. E ele faz esse trabalho maravilhoso. E lá a gente vê, não é? A gente acaba observando
o trabalho, né, da espiritualidade para receber aqueles espíritos que estão realmente com muitas dívidas. Olha, o relógio da rádio realmente é diferente. Esse relógio corre mais rápido, viu? Os espíritos aceleram ele, porque já está terminando, gente. No final do programa, eu nem concluí meu pensamento, mas fica para o próximo, tá? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.